Hoje o programa VIP veio até o consultório do oftalmologista Dr. Marco Olinto esclarecer algumas dúvidas sobre a cirurgia minimamente invasiva, o MIGS. Doutor, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é o MIGS, mas antes eu queria que você explicasse o que é o glaucoma, porque muita gente já ouviu falar, mas sempre tem aquela dúvida sobre essa doença oftalmológica. Olá, Bárbara, é um prazer recebê-la aqui novamente no meu consultório. O glaucoma é uma doença que hoje é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Tá? Estima-se que em 2020 nós teremos em torno de 80 milhões de pessoas no mundo inteiro portadoras dessa doença. É uma doença que ela não dá nenhum sinal, tá? A pessoa ela começa a perder a visão sem ter noção de que apresenta a doença, e hoje a gente não conhece ainda muito bem qual que é o mecanismo de funcionamento da doença, e a única forma que nós temos de tratá-la é reduzindo a pressão intraocular. Então, por isso que muitas vezes o paciente utiliza colírios durante um período de tempo muito grande, e isso causa uma série de desconfortos, além de no próprio olho, como economicamente, porque é um tratamento que é caro, e as cirurgias hoje estão evoluindo um pouco mais, o que nos permite ter uma segurança e uma qualidade de visão superior para o paciente do que nós tínhamos antes. E o que é esse novo tratamento que é o MIGS? Bem, a cirurgia MIGS, que é a cirurgia de glaucoma minimamente invasiva ou microcirurgia de glaucoma, é uma nova forma de tratamento que hoje está disponível para os oftalmologistas do Brasil, em que nós utilizamos um stent, semelhante ao stent que é utilizado na cardiologia, né, o mesmo princípio, só que é um stent bem menor em termos de tamanho. Na verdade, é o menor dispositivo hoje disponível para implante no corpo humano. Tá? Então, é um dispositivo extremamente pequeno que é implantado dentro do olho e que ajuda a reduzir a pressão intraocular, podendo o paciente, muitas vezes, até interromper o uso dos colírios ou reduzir significativamente a quantidade dos que ele já utiliza. E para quem que ele é indicado, doutor? Porque a gente tem o outro tipo de cirurgia para glaucoma, e para quem que ele é indicado? Então, nós temos hoje várias técnicas cirúrgicas. Então, a mais tradicional é a trabeculectomia, em que é feita uma cirurgia filtrante, em que o paciente cria-se uma bolha na superfície do olho, que não é visível, mas que vai facilitar o escoamento do líquido que é produzido dentro do olho, e com isso o controle da pressão. Existem também os tubos de drenagem, que também são implantadas no olho e que facilita essa drenagem. Ambas as cirurgias, elas possuem têm a necessidade de ter um tempo muito longo de pós-operatório, de controle, e muitas vezes essa cirurgia ela pode falhar. Com o MIGS, com o implante deste stent dentro do olho, é uma cirurgia que é bastante rápida, que demora 10, 15 minutos todo o procedimento. O paciente recupera a visão rapidamente, praticamente no dia seguinte ele já está com a visão normal, porque é feita uma incisão até mesmo menor do que é realizada para a cirurgia de catarata, e a recuperação é muito rápida. O pós-operatório é bastante tranquilo, porque é uma cirurgia, é uma microcirurgia de glaucoma, então é uma cirurgia que tem muito pouco impacto na qualidade de vida do paciente. E essa cirurgia pode ser associada, então, com a cirurgia de catarata? Pode, exato. Então é possível, em pacientes que já utilizam colírios de glaucoma durante muito tempo, ao ser necessária a cirurgia de catarata, é possível unir a cirurgia de catarata junto com o implante do stent, e com isso nós teremos uma redução muito maior da pressão intraocular e com isso um controle maior da doença também. E essa cirurgia tem alguma contraindicação? Bem, a contraindicação somente para tipos de glaucoma que são mais graves, são os glaucomas secundários, alguns glaucomas, pacientes que têm glaucoma avançado não têm indicação do uso dessa tecnologia. Mas pacientes que têm glaucoma crônico de ângulo aberto, ou pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de catarata que utilizam colírios, há uma grande possibilidade de conseguirem se beneficiar dessa tecnologia. E depois de feita a cirurgia, o paciente pode vir a ficar sem o colírio? Sim, ele pode ficar sem o colírio,
por muitos anos. Então, as pesquisas que já são feitas nos Estados Unidos e na Europa desse dispositivo, que já estão sendo utilizadas lá por mais de 10 anos, nos mostram que os pacientes que são submetidos a essa cirurgia conseguem ter um controle da pressão muito mais acurado do que aqueles pacientes que utilizam o colírio no mesmo período. Muitas vezes o paciente começa com colírio, esse colírio ele vai perdendo eficiência e também há um aumento da resistência da drenagem do líquido do olho com o passar dos anos, aí é necessário um segundo, um terceiro colírio. Então a gente vê o paciente ao longo de 10 anos, muitas vezes ele sendo necessário outros tratamentos para conseguir obter a mesma pressão adequada para o seu olho, para preservar a visão. No caso do stent, a gente vê nesses estudos a longo prazo, em que o stent consegue segurar a pressão por um tempo maior, diferente do que a utilização do colírio. Doutor, depois de feita a cirurgia, o paciente ele tem que voltar de quanto em quanto tempo ao consultório do médico? Bem, é importante acompanhar de 3 em 3 meses, até que se tenha o controle da pressão. A partir do momento que haja esse controle da pressão, ela seja mais previsível, esse tempo pode se passar para 6 meses, para que a gente tenha um controle adequado da doença. O glaucoma é uma doença que ela demora muito tempo para causar algum problema mais sério na visão. Então é importante que o paciente faça um controle constante. Quem não tem glaucoma, a partir dos 40 anos, é bom visitar o seu oftalmologista anualmente, tá, para que tenha esse controle. Quem tem glaucoma a cada 3 a 6 meses, para obter esse mesmo controle e não ter o avanço da doença. Então é uma doença que o paciente tem que usar colírio frequentemente, caso ele não faça essa cirurgia, e ela tem que acompanhar pela vida toda. A palavra, então, é prevenção para ter vida longa para a visão, né, doutor? Sim, então hoje nós vivemos um avanço considerável da medicina. Então a medicina está avançando nos tratamentos, várias doenças que antes levavam à morte muito rapidamente, né, cânceres e tudo mais. A gente consegue ter um tratamento, a pessoa tem uma longa sobrevida. Então, e cada vez mais a nossa população vem aumentando a sobrevida. Então, nós vivemos mais e nós temos que cuidar bem da nossa visão para que nós possamos ter essa visão por um longo período, né, e ter uma qualidade de vida adequada.